5, 6, 7, 8. Oi, eu sou a Maria. Oi, eu sou a Carol. E esse é o podcast 8 Tempos, o seu podcast de dança. E hoje temos um convidado super especial para falar um pouco mais sobre esse universo da dança e também de ator, Augusto Trainotti. Ele que é bailarino, é ator, ele fez grandes filmes como Ainda Estou Aqui, ao lado de Fernanda Montenegro, ganhador de Oscar, e nesse ano veio com Homem com H, da história de Ney Matogrosso. Ele fez essas participações incríveis e vai falar um pouco mais sobre essa jornada. Seja bem-vindo, Augusto. Obrigado, gente. Que bom ter você aqui para falar desses grandes filmes, que eu acho que era todo mundo tava esperando, né? O Ainda Estou Aqui foi um sucesso ano passado. Eu fiquei lá, foi a única vez que eu assisti o Oscar para ver se ia ganhar. Porque eu fiquei até o final, porque eu sempre durmo no início. E eu fiquei até o final, eu lembro que era feriado, e eu falei, meu Deus, eu não posso dormir, não saía, eu queria saber quem ganhava. Você assistiu também? Assisti super. Eu tava no Rio de Janeiro, era carnaval, né? É. E era tipo no meio do carnaval, tava no Rio de Janeiro e no meio da rua, num bar, assim, lotado de gente. Então foi tipo Copa do Mundo, assim. Antes do Augusto falar dos filmes, a gente quer falar um pouquinho sobre você bailarino, dançarino, ator. A dança e o teatro, né? Começaram juntos? Como é que foi? Mais ou menos, né? Eu comecei estudando teatro primeiro, na escola, mas logo no início, assim, parte da formação do ator tem muito de trabalho de corpo, né? E logo no início eu já me encantei um pouco por isso. Mas ainda com um viés muito mais ligado à preparação corporal, para estar em cena como ator, do que para me tornar um bailarino, assim. Eu tinha uma coisa também de achar que os bailarinos eram seres quase que superiores, assim, sabe? Porque tinha uma coisa de, nossa, esse corpo que faz tudo e coloca a perna aqui e faz 30 piruetas. Então eu achava a dança um tanto quanto inalcançável para mim, para o corpo que eu tinha ali adolescente, né? Tipo, 12 anos, assim. E fui fazer aula de balé, fiz um pouco, não me encaixei muito bem, aí parei, continuei estudando teatro, estudei teatro a vida inteira, assim. E aí quando eu estava terminando a minha formação como ator na Escola de Arte Dramática, eu comecei a me aproximar mais da dança profissionalmente, assim. Por aí. E aí você foi fazer aula do que de dança? Eu fui pingando em várias coisas. Assim. Eu comecei... Primeiro eu tentei retornar pro balé, primeira coisa. Aí, de novo, eu tinha muita dificuldade, assim. Eu achava muito difícil, sofria um pouco. Assim. Sofrido. É muito sofrido. Aí, eu, lá na Escola de Arte Dramática, a gente chama de EAD, né? Quando eu falar EAD, a gente tem algumas disciplinas que são voltadas para a dança e para o corpo. E aí, comecei a ter um pouco... algumas práticas que estavam ligadas ao método Betazo, porque a professora a Ana Maria Spayer, ela se formou com o Ivaldo por muitos anos, então a gente trabalhou muito nessa linha do Ivaldo. E aí depois eu conheci a Lu Favoreto, que foi a minha grande mestra com quem eu estudei por anos, que tem um trabalho de dança contemporânea, mas muito pautada na coordenação motora da Madame Bézier e também do Klaus Viana, porque ela foi aluna do Klaus, ela faz uma mistura bem legal, assim, trabalha muito com educação somática. Eu acho que a Lu foi a figura que me fez me aproximar e me empoderar do meu corpo, assim. Sim, e aí, através dessas práticas que estão mais ligadas à dança contemporânea, eu comecei a me desenvolver mais, assim. Aí também fui um pouco fazer aula com o Diogo Granato de dança acrobática. Aí caí nas aulas do Henrique Lima de dança para o chão, né, que ele chama, que eu acho que foi também uma outra... A Lu Favoreto e o Henrique Lima, acho que eu considero são meus dois grandes mestres, assim, porque acabei desenvolvendo muito essa dança de chão e também essa parte mais somática. E aí você vai pra faculdade de dança. Exatamente. Como é que chega na faculdade de dança? E por que a faculdade de dança? Foi uma volta muito doida, porque eu já tinha me formado na EAD, eu estava trabalhando como ator, assim, só que aí deu a pandemia, né? Foi. E na pandemia eu fiquei muito, assim, o que eu faço? Como é que eu continuo em movimento, assim? E aí eu acho que eu comecei a fazer alguns trabalhos de corpo sozinho em casa. Tipo, relembrando um pouco as aulas da Lu Favoreto, ia fazendo as manipulações, aí colocava uma música, explorava um pouco. E aí, nesse processo, eu comecei a pensar, poxa, eu queria fazer uma graduação, não tinha graduação ainda. E aí, eu não queria fazer teatro, porque já tinha passado 4 anos estudando teatro. Falei, poxa, por que eu não estudo dança e procuro um pouco
esse lugar de preparação corporal para atores, procuro um pouco borrar essa fronteira entre dança e teatro. Aí resolvi prestar a Unicamp, estudei, era pandemia, fiquei estudando muito, passei, e aí comecei a fazer. Que legal. E aí se forma esse ano, né? Você falou, Exato. tá acabando. Tô acabando, Tirando né? E a faculdade de dança, que você acha que trouxe, assim, pra você, dentro de pesquisas? Eu sei que vocês pesquisam muito lá. Eu sou muito fã da Unicamp, né? Eu acho um curso muito bem estruturado, assim, as professoras são muito incríveis. A Unicamp tem uma base muito consolidada na educação somática, que eu acho que é um material muito importante, principalmente para quem quer dar aula. Fundamental, assim, eu acho muito precioso, né? E também, para além de uma formação técnica de repertório, assim, você se tornar um bailarino que transita em alta performance em diversas linguagens, eu acho que a Unicamp tem uma proposta de transformar os corpos dos alunos em corpos disponíveis para aprender diversas linguagens. Sim. Então, a gente quase que trabalha um pré-linguagem no sentido de, antes de pensar em uma estética jazz, contemporâneo, balé, qualquer que seja, a gente pensa como tornar esse corpo disponível e como aprender a ler o movimento. E a partir disso a gente aprende os movimentos, né? Então cada um escolhe aí o trajeto que vai seguir, né? E você também dá aula. Eu dou aula Não, também. ele falou da questão de formar, porque forma alguns professores mesmo, Sim. a Unicamp. E aí você também dá aula de dança. Eu dou aula, eu comecei a dar aula porque me convidaram, eu tinha feito uma videodança chamada Não Vamos para Moscou, que partia de um texto de teatro para criar um filme de dança, assim. Eu já também trabalhava com cinema e tudo mais. Aí eu fui chamado para ensinar um pouco esses dispositivos de criação que tinham sido usados no processo. Aí foi a primeira vez que eu dei aula, tinha uma turma lotada de gente, principalmente do teatro. Eu gostei, eu me interessei, aí criei um lugar que eu chamava de laboratório de dança e criação. Primeiro. E aí eu trabalhava principalmente dispositivos de criação, mais do que trabalhar uma técnica de dança específica. A gente trabalhava como se a gente quisesse montar alguma coisa para ser apresentado, mas efetivamente a gente não montava, só investigava. Aí depois disso, minha aula começou a se transformar um pouco mais numa aula que eu agora chamo de laboratório do movimento, que é uma aula de estudo do movimento, e eu passo um pouco pela dança contemporânea e pelo trabalho de chão. Sim. O seu trabalho com o Henrique, que foi do Chão Não Passa, eu assisti no Centro Cultural. Muito bom, gente. Não sei se volta ainda em algum lugar, provavelmente volta. Mas vale a pena quando voltar a assistir. E eu tava assistindo e você tem um diferencial. Primeiro eu achei que você fizesse algum tipo de luta. E aí foi uma discussão minha. Você acha que ele faz algum tipo de luta com meu marido? Porque ele fala, acho que ele faz taekwondo, já fez taekwondo. Porque tem bastante movimento que você faz ali que dá uma impressão, porque no contemporâneo tem gente que vai trazendo a capoeira, traz toda essa, né, as outras linguagens. E a expressão do seu rosto é diferente. Porque você que vem da arte, o ator. E tem uma coisa, tem alguns, você faz uns duos com uma bailarina. A Tainá, sim. Isso, e você tem é bem expressivo o seu rosto, assim. Você faz uma bem expressão de teatro, assim, é bem interessante. Como é que você junta teatro e dança? Essa é uma pergunta legal, porque dá pra perceber quando o bailarino não é só bailarina. Tem uma atuação dele é forte, muda tudo. E eu acho que você pode aproveitar esse gancho e falar qual é o seu diferencial e o que você acha diferencial para o ator ter também a dança ou o bailarino ter essa parte cênica, porque a gente fala muito isso aqui, né? A importância do bailarino ter essa presença cênica dançando. E aí você complementou os dois, você tem os dois. Primeiro que eu faço capoeira. Então então tá. Então tinha alguma coisa. Eu não sou um capoeirista, estou muito longe disso, mas eu tenho um treinamento regular, faço parte de uma casa de capoeira bem tradicional que chama Casa Mestre Ananias, aqui no Bexiga. E aí, enfim, faço parte dessa comunidade, da casa e tudo mais, e treino regularmente. Então tem isso no meu corpo forte, assim, eu acho. E eu acho que o teatro, isso ainda para mim é um campo de investigação e aprendizado, assim. Eu não acho que eu cheguei em nenhum lugar, nem acho que eu vou chegar também num lugar para dizer que exatamente quais são as relações diretas. Sim. Mas eu venho de uma formação de teatro como ator muito baseada
no jogo entre atores Uhum. e na relação entre dois atores, que sempre está pautada na ação. Seja uma ação física, seja uma ação mais emotiva, enfim, diversos tipos de ação, né? E aí eu acho que quando eu comecei a dançar, o meu canal de entrada para a dança estava muito ligado a tentar encontrar gestos que sintetizassem essas ações. Então eu sempre procurava um estudo do gesto ligado a uma ação e a uma relação muito concreta. Assim. Uhum. Essa cena com a Tainá, a gente não... A Tainá é atriz também, então tem um pouco esse aham. dado, assim, que é Aham. importante. E é uma super atriz, uma super bailarina, assim. E a gente não definiu nada antes, mas o próprio jogo de manipulação e de peso fez com que a gente começasse a reconhecer um jogo de dominação, como se fosse uma disputa. Uhum. E a gente começou a brincar com isso. Quem é que estava dominando, quem é que estava se submetendo e como esse jogo poderia ir mudando ao longo da coreografia, assim, né? Uhum. Então, acho que essa ação estava muito pautada, assim. Aí todo mundo fala isso no meu rosto. Tem gente que se incomoda, que acho que é muito da dança, tradicionalmente, assim, se incomoda um pouco. Eu já ouvi críticas em relação a isso. Mas também é uma coisa que eu gosto e que me move, porque eu não penso nisso, eu não fico desenhando meu rosto. Sim, sim. Até porque isso também não faz parte da minha formação como ator, desenhar. Eu deixo com que o rosto expresse aquilo que eu estou experienciando e vivendo, sem ficar também com uma cara de neutralidade. Entre Essa aspas. crítica vem assim, é uma curiosidade. Agora tem de pessoas que são da dança contemporânea, Ou da dança são clássica. bailarinas, porque no balé clássico tem as pantomimas que a gente fala, né? Aham, E é muito expressivo. aham. Tudo é muito, tem que contar mesmo. Ali, se você não contar a história de um repertório com gesto, com o rosto bem expressivo, não sai, né? Não conta uma história, porque fica na dança. Aham. Então, e é difícil pra caramba. Mais do que dançar e fazer essas partes da atuação é muito encenação. difícil no clássico. No contemporâneo, eu não... você não se vê tanto, né? Uhum. Vem da onde essas críticas, você sabe? Eu acho que Não, de pessoas diversas. Diversas. Tem gente que fala, só consigo prestar atenção que você fica dançando com a boca aberta. Tem gente que brinca, que fala, você fica fazendo essas caretas dançando. Não dá pra agradar todo mundo, né? Então sempre não, vai e ter tudo alguém. bem, porque tá tudo Mas certo. eu achei tão interessante, porque foi muito interessante. Eu achei interessante. O Flávio achou super interessante. Eu falei, olha que diferente, dá um diferencial. Porque você quer o quê? Que as pessoas te olhem, né? A melhor coisa que tem é você prestar atenção e parar pra olhar aquilo, você ficar grudado naquilo. Né? Então, você chama... Realmente, a cena ali pega pra vocês dois. O resto dá uma mais... Eu achei super legal. Eu acho que tem um pouco a ver com esse treinamento que faz parte do teatro, aí já respondendo por que é tão importante, por exemplo, bailarinos visitarem o teatro, mas que é um treinamento porque eu acho que, e eu também... Porque é importante que atores visitem a dança e vice-versa, né? Porque o corpo é o objeto de comunicação primeiro, seja na dança ou no teatro. É o corpo que é a linha de frente de comunicação, né? Que vai realizar esse trânsito, assim. Eu acho que os atores, eles, dependendo do tipo de teatro, mas um treinamento de ator, uma formação de ator, busca fazer com que você deixe com que o corpo se relacione com muita sinceridade e presença com algo. Seja uma ação, seja uma composição no espaço. A gente treina muito isso. E eu acho que talvez o que o teatro tenha me dado é menos ficar olhando de fora o movimento e mais experienciar ele de dentro. Deixar com que o corpo comunique, assim, né? Então, eu acho que é fundamental esse trânsito, assim, para qualquer pessoa, mesmo que um pouquinho, sabe? Acho que ter essa visão, né? Acho que fazer esse estudo, não que você precisa fazer um curso, aprofundar, mas só de você até ir assistir, você consegue pegar algumas coisas. Mas acho que é importante estudar, porque a atuação é muito difícil. Muito. Dança e atuação são coisas bem distintas, bem difíceis. Juntar as duas coisas é mais complexo ainda. E juntar bonito, né? Não, mas é difícil mesmo. Eu acho que são formações muito diferentes, assim. Algumas vezes elas se aproximam, mas dependendo da sua história, elas são muito distantes mesmo. Uma pessoa que tem uma formação muito clássica na dança, tipo de fazer as linguagens mais clássicas de dança, assim, e uma pessoa que tem uma formação de teatro muito pautada na palavra, acaba que fica muito distante, assim. Sim. Então eu acho que... mas hoje em dia também,
o nosso mundo, mesmo a produção de arte contemporânea que se está fazendo, que a gente assiste no teatro, nos grandes teatros, eles muitas vezes são propostas que procuram hibridizar as linguagens, Sim. assim, né? Tem uma pergunta que um professor me fez, que era assim, o que é a dança contemporânea, né? Uhum. Para explicar, né, o que é a dança contemporânea. E uma conclusão no grupo de conversa foi que a dança contemporânea, ela ainda está acontecendo. Então, ela não é uma dança moderna, que ela é codificada e ela é aquilo, ou o balé clássico ele é aquilo, né? Ela está acontecendo, ainda não... Ela está no processo de acontecer. Sim. Você também vê assim? E o teatro contemporâneo também tá assim? Ele está ainda buscando construção, um caminhos diferentes? Eu acho que tanto o teatro quanto a dança contemporânea, eles são um conceito guarda-chuva, que tipo envolve coisas muito diversas e até de vez em quando contrárias, assim, no mesmo campo. Então isso é um desafio. Mas eu acho que se talvez tenha uma definição do que seja arte contemporânea ou dança e teatro contemporâneo, uma possibilidade de definição seria exatamente essa não capacidade de definição e estruturação de um método específico como a dança moderna fez. Sim. Mas é aprender um pouco como cada trabalho, cada criação pede um corpo, pede uma proposta estética, pede uma proposta de linguagem. Assim, eu acho que talvez isso possa ser um caminho. Assim. Eu acho que nunca vai ter nome. Eu acho que, porque pode até que a gente codifique em algum momento alguma dança contemporânea e vire dança X, né? Sei lá, igual mas aí já mudou, já técnica de limão, técnica de Graham, sei lá. Mas ela continua acontecendo, porque sempre vai ter uma dança contemporânea surgindo a partir de outros lugares, outros corpos, outros movimentos. Eu fiz um trabalho com uma menina de teatro e ela não tem técnica de nenhuma dança, nada, zero. Nunca tinha feito dança. E a gente botou ela pra dançar. E não sei explicar. É de uma naturalidade, assim, o que vem dela, então não precisava de uma técnica pra estar ali, sabe? Sim. E muito bonito, assim, também, então... E provavelmente ela deve ter, se ela é do teatro, é atriz, ela deve ter tido algum trabalho, não de dança, mas de corpo, né? Que eu acho que é aí que as coisas começam a borrar fronteiras, porque você não sabe o que é dança também, por que aquilo não é dança, por que isso é dança. Isso fica muito na estética também, né? Tem que ser assim, senão não é bom, senão não é bonito, também não é sobre isso, né? Não, O que você fez no teatro? Olha, é muito louco, porque eu me formei, eu estudei teatro, assim, dos 10 anos até hoje. Hoje eu estudo mais pessoalmente, não estou em nenhuma instituição estudando, mas eu sempre estou me provocando e estudando. Mas eu trabalhar profissionalmente com teatro, eu fiz um espetáculo só, que chamava Tempestade, que foi no Rio de Janeiro. Você morou lá? Foi no Rio de Janeiro, no Teatro Poeira. A gente ficou bastante tempo em cartaz. Tinha a Julia Lemetz no elenco, que é uma puta atriz, maravilhosa, incrível. E aí era uma releitura da peça A Tempestade do Shakespeare. Que legal. E foi muito legal pra mim, porque foi a primeira vez que eu trabalhei profissionalmente no teatro. Mas é isso, eu tenho muito desejo de trabalhar com teatro, mas ao mesmo tempo é isso. O cinema acabou logo durante a minha formação me convocando mais que o teatro. E a dança também. Então hoje eu fico na dança e no cinema, na dança e no cinema, e tive poucas oportunidades de fazer teatro. Mas você gosta? Gosto muito. Você sente vontade de ir um pouco mais pro teatro? Muito, e acho que nesse momento, eu tô com muita vontade. E eu tô me aproximando de algumas pessoas pra gente começar a entender como é que a gente pode fazer isso, sabe? Porque é bem diferente, né? Teatro e cinema. É, bem diferente. Como começou o cinema pra você? A partir de que momento, que lugar? Foi na formação da EAD que eu Na verdade, assim, sempre achei incrível o cinema brasileiro, eu adorava assistir, assim, tudo mais. Mas na formação da EAD, eu tive oportunidade de praticar um pouco, não fazendo filme, mas tinha uma disciplina do curso de cinema da USP que eles chamavam atores para ser dirigidos pelos alunos. Aí eu ia lá fazer. Aí eu conheci algumas pessoas, aí a gente falou, vamos experimentar fazer uma releitura de tal cena com a câmera. Aí eu fui reconhecendo que existia uma familiaridade muito grande com a câmera, assim. E com esse dispositivo, eu gosto desse dispositivo, eu gosto da câmera, eu tenho um pouco de tranquilidade em relação a essa composição, não que eu não fique nervoso nem nada disso, mas o teatro me deixa muito mais desestabilizado.
Muito mais. Por quê? Porque a plateia tá ali no ao vivo? Eu acho na que cara a cara, né? Talvez, eu acho que o ator no teatro ele tem que dar conta de muita coisa. É. E mesmo, assim, o público ali, você tem que segurar a energia, o tempo, você tem que modular trabalho de voz, trabalho de corpo, lidar com as falas, é muito complexo. O cinema errou, corta, edita, volta, dá mais uma oportunidade. Teatro não, vambora, é uma só. Valorizem o teatro. Não, muito. Porque não é fácil estar no palco, não, gente. Não é mesmo. É a dança também, viu? Porque não é fácil dançar, não, pra um monte de gente. Mas como se fosse um teatro, né? Tem que é a única oportunidade. Errou também, não É que tem um monte de coisinha, né, no teatro. Os lugares do palco que você tem que estar em tal momento, com as falas e interação. Certa. Eu nunca fiz, nem imagino como seja, mas... Não, mas acho que de- como na dança também, mas eu acho que é isso, o cinema tá na mão de muita gente. Tipo, depois vão colocar uma trilha, depois a edição vai mudar o ritmo das falas, depois uma fala que não sai muito legal vai ser cortada, tudo isso. E no teatro e na dança tá muito na mão do intérprete que tá em cena. Sim. É ele que segura, a partir do momento que começou até o fim, é ele que segura tudo, assim, a barra. Então é muito puxado, assim, né? E pra dançar, você fica nervoso? Fico. Você fica mais nervoso pra o quê? Nossa, isso é difícil falar. Eu fico bem nervoso pra tudo, mas eu acho... foi louco, porque eu tive... Foi recente a primeira vez que eu apresentei dança. Recente, assim, faz uns 5 anos. É recente, comparado ao teatro, que há muitos anos que eu tenho fazendo, assim, então, pra mim foi... Eu lembro de estar muito nervoso, de falar, gente, eu nunca fiz isso. Mas... Fico nervoso igual, eu não tenho muito... Aí é bom, né? É Sempre muito falam bom. que depois que você para de ter o frio na barriga, é que chegou a hora de parar, né? Porque não faz mais sentido, tá ali. Também, se você não sente mais A nada, adrenalina do momento. é bom. Passa Não, uma coisa boa. ótimo. No cinema, qual foi a primeira coisa que você fez pro cinema, assim? Eu fiz uma série chamada Rotas do Ódio, da Universal Channel, que agora está disponível na Globoplay, que é uma série que eu adoro, porque eu faço um personagem muito pesado, mas muito interessante, que é um skinhead, neonazista, assim, e ela fala sobre crimes de ódio em São Paulo. Na verdade, ela gira em torno da DECRAD, que é uma delegacia da Polícia Civil que realmente existe, e que cuida de crimes de ódio em São Paulo e cada região. Né? E aí a série gira em torno dessa delegada que vai investigando diversos crimes de ódio, mas principalmente uma gangue de skinheads. E eu faço parte dessa gangue e é super forte, assim. Tá na Globoplay agora. Tá disponível na Globoplay. É caso real ou não? É só É baseado em casos reais, Tá. É bem inspirado mesmo, mas não é uma história real. Isso você falou de skinhead, eu vou falar, gente, porque eu tenho toque pra falar. Quando eu era bem mais nova, eu ia muito na Rua Augusta, tinha vários bares ali, baladas de rock, né? E tinha bastante skinhead. Que eles ficavam ali, né? E aí tinha vários casos de briga, de gente que, né? Enfim. Isso que foi anos 90 ou não? Não, ai, meu Deus! Não sei. Não. Foi, gente. Mentira, 2000. Não, 2000, mas 2000. Mas começo de 2000. 2010. Tinha bastante. Poderia ser nos 90. Eu não vou contar a minha idade, gente. Fica um mistério. Minhas alunas só chutam a minha idade até hoje. Não, mas tinha... É que tinha aquela balada, não sei se existe ainda, Inferninho. Não, era Inferno o nome. Inferno é outro lugar. Não, Inferno. Era só Inferno. Era bem parecido. É bem parecido. Tinha uma outra aqui, mas tinha só os skinheads e tinha um dia que era só de skinhead nela. Que era uma balada só. Era um dia. Era. Nossa, Porque não tinha fui um esse dia dia. que a gente ia que era do Glow, era. Que o pessoal vestido de Axl Rose, lembra? Era do Glam Rock. Glam Rock, tinha um dia que era só do skinhead. Aí eu lembro disso. E aí eu lembro que nessa época teve bastante caso. Aí você falou dessa. É uma série, né? Sim. Então Eu vi que tem uma Achei outra engraçado, série, dando uma acho imaginação. que você participou, que é Rota 66. A Rota 66 já é uma série da Globoplay, mais recente. Os nomes são muito parecidos, eles confundem. Depois a gente vai por todas saco. pra vocês assistirem o Augusto. Não. E eu também, os personagens se confundem também, porque é um policial da Rota. E ele tem uma energia próxima, assim, os skinheads, porque essa série é em cima do livro do Caco Barcelos. Maravilhoso. Esse livro é incrível. É incrível. E aí que investiga, né, esses crimes da polícia militar
da Rota, especificamente, né? Que era essa polícia especializada em matar até hoje. E aí ele retrata alguns acontecimentos, assim. Aí esse é bem Essa real. é bem forte. Essa é bem real. Porque é bem fiel ao livro? É, bem fiel. Então é bem legal. Deve ser bem legal. Não assisti essa série, mas eu vi que já tá disponível também na Globoplay. Vou assistir, porque o livro é muito bom. Não, e aí, sabendo que muito você tá lá, a bem gente feita. vai acompanhar agora. Eu tenho uma participação bem pequena nessa série, mas assiste porque a série vale muito a pena, assim. O livro é muito bom. Eu anotei aqui Canal Brasil. O que você fez pro Canal Brasil? Uma série chamada Colônia, que fala sobre o Hospital Colônia. Lá de Barbacena. Barbacena, que Isso. também tem um livro, né? Também tem um livro, também é uma história super real, super pesada também. As pessoas adoram me colocar em histórias pesadas. Eu tô... Você tá atraindo a energia. Eu tô esperando, assim, uma comédia romântica. Gente, precisa um pouquinho também, só pra estigmatizar, assim. Mas é uma série muito legal também. Tá disponível na Globoplay, mas é do Canal Brasil. Eu não sabia que tinha série. Eu li o livro, chama Holocausto Brasileiro, que fala sobre Barbacena. Sim. Não sabia que tinha série. Eu adoro essas séries assim. É uma boa série, assim, uma série ótima. Você não tem medo de ficar estigmatizado? Porque tem muito ator que fica, eu só fiz terror, só fiz... Só séries dramáticas. Tenho, não ele que depende um pouco também, eu acho que cada personagem também, por mais que talvez pro público eles se aproximem, mas pra gente é muito específico, assim, né? Então, por mais que, por exemplo, aí no Homem com H agora, eu faço um jovem que conheceu o Ney Matogrosso exatamente na aeronáutica. E sendo que eu ainda estou aqui, eu faço um jovem militar. Só que eles são completamente figuras diferentes. Eu achei que no filme do Ney Matogrosso você não faz um papel pesado, é um papel gostoso. Então já mudou um pouco, já tá mudando os ares. Eu fiz uma outra série também chamada Boca a Boca, que é uma série pesada, mas eu faço um adolescente jovem que se apaixona por outro menino, ele vive no armário, ele tem umas questões pra sair do armário, ele faz umas coisas meio sem conseguir lidar com os próprios desejos, assim, né? E aí também, então, fiz outras coisas também. Legal. Tá mudando, entendeu? Não é só... Porque fica, né? uma comédia, gente. Comédia romântica. Exato, Netflix, por favor. Vai chegar. E vamos entrar nesse meio do cinema, porque eu quero falar sobre Ainda Estou Aqui, porque foi um sucesso. Eu amei o filme. Como foi o convite? É uma loucura, né? Porque a gente nunca sabe onde os trabalhos vão chegar. Isso é muito importante para todo mundo, assim, saber, né? A gente, de vez em quando, tá fazendo coisas que a gente nem entende muito bem por que a gente tá fazendo, assim. E elas tomam dimensões gigantes. Eu Ainda Estou Aqui foi um caso desse. Assim, porque eu recebi uma mensagem da produtora de elenco que já me conhecia de outros testes. E ela falou, olha, tem um novo filme do Walter Salles, a gente está começando a fazer uma pesquisa de elenco e tem uma participação muito pequena, mas que eu pensei em você. Aí eu falei assim, putz, eu tava num momento muito assim, poxa, eu quero fazer uma participação maior, sabe? Um pouco nessa crise pessoal. Mas eu falei, não, mas puto, o filme do Walter Salles, né? Eu não vou perder essa oportunidade. Eu sou muito fã do Walter, assim, ele é incrível. E aí eu topei, aí demorou 8 meses para eles me mandarem um teste. Nossa. Eu achei que não tinha rolado. Eu falei, o filme chamaram outra pessoa, tudo mais. Mas demorou 8 meses para eles me mandarem o teste. E no final do ano, me mandaram, eu fiz o teste, tudo. Aí recebi o retorno de que o Walter tinha amado o teste, gostado muito. E aí fiz, né, o filme. Você faz um policial. É um policial? Policial, né, do DOI-CODE mesmo. Isso, é um agente do DOI-CODE. Que, bom, Ainda Estou Aqui é uma história real, acho que todo mundo sabe, Eunice Paiva. E pra ela, né, o Marcelo Rubens Paiva reitera isso, assim, quanto que essa figura foi muito importante para ela não enlouquecer dentro do DOI-CODE. Ela dizia que era um traço de humanidade ali dentro, porque o filme tem questões de tempo e tudo mais, não dá para mostrar toda a relação que eles têm. No livro é mais trabalhada essa relação. Ele entregava chocolate para ela, entregava cigarro, conversava um pouco, passava essas informações mais sutis, tipo, sua filha já foi embora, quanto tempo ela estava lá. Eu acho que isso meio que deu uma esperança para ela. E eu acho muito bonito porque a fala real desse soldado, quando ele vai liberar ela, ele fala... o que está acontecendo aqui está tudo errado.
E um dia tudo isso vai acabar. E quando acabar, eu quero que a senhora conte para todo mundo que eu não concordava. E aí, eu acho bonito porque o filme faz exatamente o que ele pediu. Conta pra Sim. todo mundo que ele Eu tava tô lá arrepiada. dentro e não concordava. É verdade. É muito Você bonito. sabe quem foi esse soldado? Não Ninguém tem sabe. nome, ninguém sabe Ninguém quem sabe. foi. É. Fica pra memória. E Deixa eu pessoa- imaginar e quem- ele deve saber. É. Porque ele não sei, às vezes não tá nem às vezes não tá mais vivo É, também, não sabemos. Talvez ele tenha visto o Qualidade. filme, Noção, talvez. talvez né? não. Qual era a idade É. dele. Exato. Porque no filme tem essa fala, que vocês estão andando num corredor, né? Uhum. E aí você fala pra ela, né? Eu não concordo. É, exato. E enfim. É interessante saber O isso. que se sabe é que eles eram jovens, chamados de soldados catarinas, trazidos do sul do país Sim. para trabalhar no ICOD, não tendo poder de escolha. Eles já estavam no exército, provavelmente no interior de algum Uhum. Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Sim. E aí eram mandados pro DOICOD e tinham que fazer esse serviço super sujo. Assim. E como foi pra você encenar ao lado de Fernanda Montenegro? A Fernanda Torres. Fernanda Torres, Fernanda e Torres. é que a Fernanda Montenegro você não participou Apare- junto, né? Ela é, aparece lá é. no final, mas a Fernanda Torres. O presente, ela é maravilhosa, assim, ela é uma super atriz. Eu amo ela como atriz. Ela é muito incrível, mas também muito horizontal, muito gente como a gente, assim, muito acessível. Sim. E que me ajudou muito também. Ela tinha... a fala do roteiro, quando eles me mandaram, era: eu queria que a senhora soubesse que eu só estou cumprindo ordens. E a gente, no ensaio, falou: cara, não pode ser isso, porque essa fala é muito ruim. Aham. Não desmerecendo o trabalho de roteiro, mas é ruim no sentido de que ela é quase assim, querendo passar o pano. E não representa o que ele falou, porque a fala dele foi muito maior do que você falou. Exato. Então eu acho que a Fernanda lutou muito junto com os roteiristas para que essa fala mudasse para ser eu não concordo. Assim. E foi no dia da filmagem da cena, na hora de filmar a cena, que eles aceitaram. Porque até então era não. Aí na hora de gravar o Walter falou: não, pode ser, tem razão. E aí mudou, que bom. E é um filme que foi concorrer ao Oscar. Exato. E o que é isso pra você, né? Porque... Participou, e quase que você não aceita participar do filme. Nossa, não só isso, assim, quando a gente ia gravar, eu acho que em março de 2023, alguma coisa assim, fevereiro, março, e aí me chamaram para começar a ensaiar, ser assistente de coreografia e dançar no Guarani, do Municipal, que era uma ópera com concepção do Krenak, e eu ia trabalhar na equipe de criação junto com o Krenak e a Cibele Forjas, que é uma diretora que eu sou muito fã, assim. E eu falei: não, vamos embora, porque não ia bater as datas, a gente ia estrear em junho. Mas aí o filme adiou e caiu junto com a temporada do Guarani. Nossa. Você não fez o Guarani, então? Não, aí eu tava ensaiando o Guarani e a gente já tava prestes a estrear, porque eles estavam assim: ó, o filme atrasou, mas a gente avisa quando vai entrar, quando a gente vai gravar. E eu falei: ó, esse período que eu não posso, eu tô em cartaz. Ok, só que aí chegou em junho, eles falaram: Augusto, a gente só pode nesse período. Daí eu falei: cara, não, pelo amor de Deus, esse não tem como, eu já tô ensaiando, a gente tava prestes a estrear, não tinha como sair do Guarani. Aí eu fiquei sabendo por outras pessoas que eles abriram um teste para o personagem. E inclusive mandaram o meu teste no e-mail de chamada e tudo mais. Aí eu falei: puta, perdi o filme. Aí uma outra coisa aconteceu da produção, que eles atrasaram de novo, e aí eu voltei pro filme. Caramba, que bom. E eu lembro de o Walter ter tido essa fala comigo no set e falar: poxa, eu tava tão triste que não ia ser você, eu queria tanto que fosse você, que bom que deu certo e tudo mais. E pra você, como que foi isso? Ali no momento do Oscar, ganharam o Oscar, você ganhou junto, você está no filme, você participou e levou isso. O primeiro filme brasileiro a ganhar um Oscar, né? Eu fiquei muito emocionado, porque eu gritei muito, fiquei 3 dias sem voz. Eu fiquei literalmente sem voz, assim, não falava. Assim, totalmente sem voz. Eu gritei muito, chorei muito, assim. É uma vitória, porque... querendo ou não, é isso, é uma chancela de uma coisa que a gente já sabe, o cinema brasileiro é muito bom. E o Walter é talvez o único diretor que conseguiu criar estrutura financeira para levar o filme nesse patamar, mas ele não é o único filme que merecia estar lá. É só uma questão de ter condições, porque a campanha do Oscar é uma campanha, quase uma campanha política. Então, tem lugar pra lançar, né, pra estrear, não pode ter estreado no Brasil primeiro, acho que eles estrearam na Itália, não foi?
Não, o que eles fizeram o Festival de Veneza. Isso. Porque tem isso, né? Você não... Para participar dos festivais de cinema, esses festivais maiores, Veneza, Cannes, você não pode ter estreado o filme nos cinemas abertos. Né? Isso você não pode. Mas o Oscar não tem esse problema pro Oscar. Só que ele já tinha apresentado em alguns festivais antes de estrear no Brasil, mas já tinha estreado no Brasil, né, pro Oscar. Eu lembro que eu tava acompanhando e tem várias coisinhas pra poder concorrer. É muito Mas foi difícil. muito legal. Quase uma campanha Como você política. gritou, eu acho que o Brasil inteiro gritou aqui. Que ganhou o Oscar, Só né? faltou a Fernanda ganhar. Não. Fica aí também minha Fica reclamação. a dica. A nossa tristeza. Merecia muito. Mas ela ganhou o Globo de Ouro. Acho que já também foi um... Ah, claro. né, Já É que aí aquela coisa de, né, que a mãe dela também, a Fernanda Montenegro, não ganhou, né? E agora a filha vai ganhar pra, né, compensar. Claro. Mas tudo bem, Mas ainda tem tempo, chegaremos ainda lá tem também, coisa, chegaremos ainda lá. Tem muita história. Tem história ainda. E o Cato de Homem com H, gente, esse filme tá maravilhoso. É, Eu queria a gente ser o assistiu. Ney. Na próxima vida eu vou imitar o Ney. Pior que o Ney Matogrosso é um artista único, né? É bonito, esse personagem é muito bonito, eu fiquei muito feliz, assim, e principalmente depois que eu vi o filme. Eu sou muito amigo do diretor, o Smith, ele é talvez o melhor amigo, assim, a pessoa mais próxima que eu tenho hoje, assim, de amizades, com certeza é ele. E eu lembro, eu acompanhei ele recebendo o convite da Paris Filmes para escrever o roteiro e dirigir, assim, 5 anos atrás, 5 anos, né? E eu lembro desse momento, eu li o primeiro argumento do roteiro, que era o primeiro esboço do que poderia ser o filme, e eu acompanhei muito isso e falava assim, nossa, será que eu vou fazer esse filme, né? Mas um pouco em dúvida de qual personagem eu faria, porque eu não tinha muita noção, assim. E aí, quando o Esmin me mandou o teste, porque eu fiz teste e tudo, pro Cato, eu falei, nossa, que personagem específico, né? Vamos lá, assim. E aí, acho que durante os ensaios, depois que eu passei, comecei a ensaiar, que eu me apaixonei muito por essa figura, porque, cara, é isso, né? A gente tem ali na juventude 2 figuras que poderiam virar qualquer coisa. E que estavam com dificuldade de viver os seus desejos. Sim. Por causa daquela estrutura Militar, homofóbica e complicada, assim, né? E aí, mas que se amaram. E eles se amaram efetivamente, eles falavam que se amavam, eles juntavam as camas para ficar conversando, para dormir junto, mas eles não se beijavam. Era um amor mesmo, né? Era um amor. É aquele amor que bem... Eu não sei, eu tenho a impressão, assim, não sei, né, vendo o filme, que o Cato, ele tem uma questão ali também um pouco mais contida em relação a Ney, que era mais livre, né? Então talvez eles até pudessem ter tido, se for, talvez, né, fosse um pouco diferente, uma época diferente, né? E Um assim, ambiente diferente, porque eles estavam dentro da aeronáutica, né? Então tem aquele também pressão. Mas aí eu acho que é isso, né? Eles convergem nesse momento da vida e depois disso eles fazem caminhos totalmente opostos. Um vai virar o grande artista que é o Ney, que representa a liberdade sexual, a liberdade de gênero, liberdade em muitos aspectos. E o outro, ele vai virar exatamente a figura que não conseguiu escapar dessa coreografia dos hábitos da masculinidade. Ele fala, né? Uma fala que você falou ele fala pro Ney, eu segui o protocolo. Eu casei, tive filho. E ele pergunta, você é feliz? Aí a resposta é, meus filhos. Exato. E parece que o Ney conta que em um certo momento ele estava no aeroporto e veio uma menina falar com ele dizendo que você foi a paixão do meu tio. E aí parece que o Cato, o que dá a entender, é que o Cato passou a vida inteira lembrando desse amor que ele viveu com o Ney Matogrosso, que nunca realmente aconteceu. Não aconteceu. E quando eles se encontraram, ele também não teve coragem de viver, mas que passou a vida toda. O Cato morreu num acidente, que é muito forte também. Assim. Eu procurei sobre ele, eu não encontrei. Ele dos amores do Ney é o mais desconhecido porque é isso, né? Ele não porque nunca foi um amor mesmo, né? Não, foi um amor, mas não foi vivido. Não foi vivido, uma amor. relação. Também de uma época que o Ney não era famoso ainda. E ele era uma figura que não fez parte desse universo midiático e tudo mais. E que quis se esconder também em algum momento. Ele faz tempo que ele faleceu? Não sei. Não, você não sabe não também. Sei, mas eu sei que foi num acidente.
E que é bem triste também de pensar nisso. Você conheceu o Ney, você teve Conheci o Ney, contato sim. com o Ney. Depois ele reencontra o Ney famoso. Eles mantiveram contato ou foi só naquele momento mesmo ali que... Não, foi só naquele momento, eles Não tiveram Porque mais. o Ney tá em turnê na cidade e ele vai assistir. Parece que ela foi a única vez que eles se reencontraram. E que eles passam de novo, né? A noite juntos, Passam a noite conversando na juntos, cama, como eles cama, fazem. Mas eles não vivem o amor ainda, meu Deus, é uma coisa muito É outro tipo bonita. de amor. É. bem- Outro tipo. E é um amor bonito, né? Porque eles sempre se respeitaram muito ali também. É muito... Gente, o filme é maravilhoso. Eu amei o Sim, filme. é. As cenas do filme são maravilhosas. A gente ficava assim, ó, no cinema. É muito legal. Todas as cenas eu fiquei encantada, assim, com a parte cênica também do cinema. Foi muito bonito, muito bem construído. E mostra muito bem o Ney Mato Grosso, assim, né? Que a gente imagina dele. Como é que ele é, pessoalmente? Eu não conheço o Ney, né? Ele é uma doçura, ele é incrível, ele tem um astral maravilhoso, ele é uma pessoa muito diferente do que ele é no palco, isso é uma marca dele que as pessoas conhecem. Ele usa uma roupa básica, ele tem uma voz, um volume baixo, ele é tranquilo, mas ele tem um puta astral, ele é muito acolhedor, ele é um querido, sorridente. Eu não tive muito contato com ele, mas eu tive algum contato. Mas eu lembrei agora quando eles me trouxe esse episódio do Exército, tinha algo que eu achei interessante falar por causa do contexto do podcast, é que ele queria que esse ambiente militar fosse o encontro do Ney com a dança. Que os exercícios militares fossem quase uma dança. E ele me pediu para coreografar isso. Então, as cenas que aparecem dos exercícios militares, eu que coreografei e foi baseada num filme maravilhoso que chama O Bom Trabalho, da Claire Denis, que é isso, é um filme inteiro que passa num deserto, com jovens militares fazendo exercício, só que tudo é muito coreografado, parecendo uma grande dança. Só que são todos esses corpos masculinos e tudo mais, mas eles se amam, ele tem muito contato físico, tem uma sensualidade envolvida. Ninguém efetivamente vive nada, mas isso está implícito, assim. E eu acho que isso era a grande referência pra gente. Eu coreografei outras cenas que acabaram não entrando por questão de tempo, mas tinham outras cenas desses exercícios dança, assim. Que dentro na parte do exército. Na parte do exército. Ai, que legal, a gente não sabia. A abertura do exército, que todo mundo vira numa quarta posição, aí enrola, aí desce, aí faz um rolamento no chão, aí muda, aí faz uma meia ponte, tudo isso foi coreografado. Eu vou ter que prestar atenção no filme de Vou novo. ter que assistir de novo. Agora ver com outros olhos. E tinha mais coisas aqui que acabou caindo. Mas aquela cena que vocês estão de frente, né, e vocês se abraçam, maravilhosa aquela cena também. Essa é uma referência direta a Claire Denis, porque tem essa cena no filme da Claire, que é eles... Mas a única diferença é que a gente colocou uma outra energia de empurrar e tudo mais. Mas essa é uma referência bem próxima ao filme da Claire. Gente, é muito bom o filme foi muito bem trabalhado, assim, eu amei, a gente precisa assistir de novo. Sabe o que eu ia te perguntar? O ator que fez o Cazuza, a hora que apareceu, eu falei, gente, é um buço de cabelo enrolado. Sabe que eu É muito parecido. Cara, até o Ney já confundiu. O Ney, no dia da estreia, o Ney veio me abraçar e falou, Cazuza! Eu, tipo assim, não sou eu, Ney. Aí alguém tava do lado e falou assim, não, esse é o Cato, Ney. Aí vocês são iguais. Aí apareceu o Júlio, que é o Cazuza. Aí eu falei, cara, vocês são iguais, mas é o nariz, né? É um nariz grande, tipo... Não, mas é o rosto. Mas são bem parecidos. Aí eu falei, será que ele botaram um cachinho nele? Ele faz dois personagens. Queria, meu sonho, mas não. Fazer um Cazuza. Poderia, né? Que também é outra figura, né? Maravilhosa. Não, Mas eu achei, faz falei, gente, incrivelmente. mas muito parecidas. É. Muito legal. Eu ia te perguntar também se agora tá em cartaz lá no... Não é mais lá no Azevedo, né? Agora a gente tá circulando em vários teatros, na verdade, da prefeitura, né, de São Paulo. Com a companhia Oito Nova Dança. Oito Nova Dança. Aí é Juruá. Juruá e É Juruá que fala, né? Juruá, Juruá e Esquiva. Esquiva, que traz um pouco do indígena, né? A companhia Oito Nova Dança, a Lu Favorito, que é a diretora, ela já faz mais de 15 anos que ela tem uma relação muito forte com uma pesquisa que começou ainda muito esparsa de diferentes etnias e comunidades indígenas, mas que logo, muito rapidamente, se focou no universo Guarani, em Biá, pela presença Guarani em São Paulo, que é muito forte. Né? A gente tem
A presença Guarani aqui é em todo lugar, nas ruas, a gente tem que reconhecer um pouco isso. Então, ela passou a criar uma grande aliança com algumas lideranças indígenas, principalmente ali a gerada Calipetã, que fica em Parelheiros, na Zona Sul. E aí a gente fez algumas pesquisas de campo. Eu entrei mais recentemente no espetáculo, ele é mais antigo, mas eu também fiz pesquisa de campo, mas principalmente na época de criação do espetáculo eles fizeram bastante pesquisas, assim, e tem uma relação que não é só ir lá estudar os Guarani, mas também criar vínculo de aliança e troca até de como criar algo que possa nos aproximar, né? Como é o trabalho de corpo, de dança, assim, que vocês fazem? Sei que é bem específico, né? A Esquiva é um espetáculo que veio antes e ela é uma intervenção urbana, chama Intervenção Urbana Esquiva, que é na rua, ela não é dentro do teatro. E ela é muito pautada numa filosofia e corporeidade do Shondaro, que é uma dança guerreira guarani, que é pautada não no enfrentamento direto com o outro, mas na esquiva. Eles até falam na peça, se relacionar com o outro sem sucumbir a ele e sem fazer com que ele sucumba a você. Tem um pouco esse princípio, assim. E aí a gente estudou um pouco dessa corporeidade, mas transformamos de outra maneira para não simplesmente tentar imitar o Shondaro, porque não teria sentido nenhum isso. Sim. E aí a esquiva, ela acontece nessa intervenção urbana muito baseada nos Shondaros, e o Juruá já é um espetáculo pensado para o teatro, para um ambiente mais controlado, com luz, cênica e tudo mais, que também tem o Shondaro como base, mas explicita um pouco mais essa relação entre os não indígenas com os Guarani. E nós, como não indígenas, como foi para a gente ir para lá e encontrar esse universo. Tanto é que Juruá é a palavra Guarani que serve significa o não indígena. Né? É homem branco, né? Que eu acho que não necessariamente branco. Sim, pode ser o não indígena. Porque pode ser de outra etnia. É a relação de vocês, né? O não indígena com o indígena. Eu tava pesquisando, fui ver uns vídeos, achei bem legal. Tem essa relação e eu acho um trabalho super interessante, assim, e a Lu Favorito tem um trabalho continuado de dança muito específico que eu acho muito maravilhoso. E você fez o Guarani, eu vou voltar agora para passar um link com o Krenak. Isso, exato. O Krenak é maravilhoso? Não, o Krenak é incrível. É maravilhoso, né? O Krenak é uma figura apaixonante, é uma coisa louca. E tá em cartaz até quando? A gente está em circulação, então a gente ganhou um fomento à dança, fizemos uma temporada de estreia no TUSP, que é a região mais central de São Paulo. E agora a gente está circulando, então são finais de semana específicos em cada teatro, esses teatros municipais que estão um pouco mais descentralizados. Sim. Assim. Mas até quando? Até junho? Até julho tem, acho que a última apresentação, se eu não me engano, é dia 11 de julho. Então tem tempo, o podcast vai sair, vai estar rolando. No Instagram, Isso, que aí consegue ver as datas, local, onde tá. Bem legal. Agora, as próximas apresentações são todas em junho, então esse mês ainda não tem mais. Mas a partir de junho a gente volta a circular. Antes de começar o podcast, a gente estava conversando aqui batendo papo, e aí o Augusto falou que ele dançou na chuva, porque choveu, porque é a parte que é externa. Exato. Só pra dar um toque pra galera que às vezes não quer dançar só porque tá chovendo. Não tem condição, gente, tem que dançar. Mas é isso, a minha voz tá... O show não para. Exato. E é isso, né? A gente teve que dançar. Não tava chovendo quando começou, mas aí no meio começou a chover. E continua. Sorri e cai embora. O espetáculo tava acontecendo de uma forma muito bonita, assim, então não tinha sentido parar, mas realmente é um perrengue. Só assim, pra falar de coreografar, você falou que coreografou pro filme, mas você também coreografou foi pro Tinder? É uma campanha. É uma campanha de colaboração, na verdade, entre uma marca de roupa e a Tinder, né? A marca de roupa é a ANP, que é Another Place. Exatamente. Eu sempre falo Another Planet, mas é Another Place. E aí eles fizeram uma colaboração, uma collab com a Tinder para criar um Reels de Instagram. E aí o dono da marca já me procurou, já me conhecia por causa desse trabalho que eu fiz chamado Estudos para uma Fuga Possível, que é um trabalho que eu dirigi também, mas ele era de improvisação, então não era coreografado. E aí por causa disso eu lancei alguns vídeos de divulgação nas redes e aí ele viu e falou, eu quero fazer algo parecido com isso aqui. Legal.
E aí, só que coreografado. Aham. Porque daí precisava ter uma decoupagem de câmera, mais complexo. Aí tinha que ser tudo bem coreografadinho. Aí a gente fez testes, abriu. Na verdade, chamamos um bailarino direto para testar e ele foi incrível, que é o Edu Reis. Maravilhoso, ele foi do Sena 11, assim, menino muito legal. E aí funcionou já de primeira, a gente coreografou. O Sena 11 É o do Alejandro. do Alejandro, É. que tá lá no Bar da Cidade Isso, exato, de Florianópolis. agora. Isso. Exatamente. É muito bom. Eu amo. Que é super diferente também, né? Você não dança coisas completamente Alejandro. Eu amo. É a cara dele, né? Que ele monta. Ele assina ali. E daqui pra frente, o que você tem? Além do... Tá dançando. Além de mais várias coisas que você já cinema. falou. Ele faz tudo, gente. Que eu não sabia nem que na ópera do Guarani ele tava envolvido. Não, tem que fazer muita coisa, né, gente? Artista independente também tem um pouco isso, assim. A gente tem que ir transitando por diversos mundos e eu acho que isso é interessante, é continuar sempre estudando para... Agora eu tô terminando a Unicamp, né? Aí me chamaram, eu tô fazendo um TCC, mas tem um outro grupo que me chamou para fazer parte do TCC que é de jazz. E eu nunca dancei jazz na vida, mas eu acho isso super importante da gente poder falar, tá, mas então deixa eu aprender aqui, deixa eu ver. A não ser que um trabalho que eu já tive que passar por isso, que é de recusar coisas porque ferem muito meus princípios. Aí não dá. Tipo, não, isso pra mim vai ser, assim, vai passar do meu limite do que eu posso fazer. Mas agora, fazer algo que não necessariamente você fale, isso reverbera em mim, eu me identifico, de vez em quando é muito bom e a gente aprende muito, né? É um desafio também, né? Super, uma coisa super... É fora, assim, também. Sai da zona de conforto. Exatamente, eu adoro. Mas é isso, eu tô querendo fazer mais filmes, fazer mais séries e tô também prospectando isso. E aí, como eu disse, eu tô com uma vontade grande de dar uma retomada no teatro. E você já pensou em ir pra TV? Pra novela? Sim, o universo... do meu pensamento. O universo da TV e das séries, eles são muito próximos. Eu já fiz muitos testes, não, mas alguns testes. Nunca passei, mas continuo aberto, assim, e super afim, sabe, de fazer. Mas ainda nunca rolou, né? Tem que... Porque também é diferente, né? Novela, bem cinema, diferente. a gente acha que se assemelha, mas Não, totalmente é muito diferente. Você conseguiria falar o que você gosta mais? Tipo, se é dança ou é atuação? É muito difícil, muita gente pergunta isso. É normal perguntarem. Eu acho que é mais sobre os projetos que eu me envolvo do que sobre a coisa em si, sabe? Porque tem coisas de dança que eu não gosto tanto de fazer, tem coisas de o cinema ou série que eu não gosto tanto, e tem coisas que eu amo na dança e no cinema. Isso é uma pergunta legal, porque a gente às vezes, principalmente bailarinos de grandes companhias, eles têm que dançar aquilo que tem que dançar. Né? Você já dançou coisas que você não gostava, você teve que dançar? Dançar menos, mas fazer trabalho como ator, coisas que eu achei... Eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Por que eu tô fazendo isso? Ficar me sentindo mal, assim. Eu acho que faz parte, e principalmente porque, para além dos nossos desejos e sonhos, existe um fato que a gente está tentando sobreviver como artista, e a gente precisa trabalhar. Então tem hora que, inclusive tem muita gente que julga, né? Nossa, esse ator fez esse filme, ou esse bailarino fez esse trabalho com essa companhia, nada a ver. Mas, assim, a pessoa esquece que as pessoas estão precisando sobreviver, assim, Sim, né? Precisa trabalhar, né? Exato. Em nenhuma área a gente sempre faz o que a gente gosta. A gente Exatamente. tem que fazer às vezes também. Eu venho aprendendo a dizer não, mas tudo dentro da possibilidade, né? Tem também limites. uma hora que precisa, vai ter que fazer o que Exato. tá ali, né? E eu já fiz muito. Já fiz muitas coisas que eu falava, vamos lá. Tô precisando fazer isso. Eu já acho que é a pior coisa. Eu não sei se já passou por isso, mas entrar no palco e sentir, tipo, até, meu Deus, que vergonha que eu tô fazendo. Já O senti. que devem estar pensando, né? Que coisa O horrível. que vão falar depois? Ai, que coisa... É horrível Enfim. a sensação de você falar, ai, meu Deus do céu. O que estão pensando nesse trabalho, gente? Aí teve um que eu lembro de sair pelos fundos, assim. Eu falei, cara, eu não vou conseguir encontrar as pessoas. Eu saí pelo fundo, assim, deu uma driblada, falei, eu vou embora, porque eu não quero ver ninguém. Eu fiz de chamar meu Uber logo. Exato. Eu, quando eu fui assistir o Dão Show Não Passa, eu não sabia que você fazia. A gente foi, quase que a gente convidou o Flávio, a gente foi. Aí eu olhava e falava, gente, o menino que eu entrevistei pro Mood, gente, leiam a entrevista dele no Mood, tá muito bacana. E também tem a Dani Lima, que coreografou a Storm aqui, também entrevistei ela.
Ela também vai entrevistar o que coreografou as partes do Ney. Do Ney, o Cris O Duarte. Cris Duarte. Tô falando com ele uma também. figura. Maravilhoso. Tô esperando ele me mandar as respostas, mas já leiam, tá? Muitas coisas pra vocês verem. A gente falou muitos filmes aqui hoje. Mas, muitas mas séries. só voltando que eu fui assistir, eu olhava e falava, gente, essa menina que eu tô conversando. Aí quando o Henrique falou o nome de todo mundo, eu falei, Augusto, olha. Que ótimo. A gente vai vendo onde o Augusto apareceu. A gente às vezes assistiu. Quando eu fiquei sabendo, né, a gente falou, vamos falar com o Augusto. Eu falei, nossa, ele participou do Início aqui. Aí eu falei, deixa eu relembrar na minha memória aonde que eu tinha te visto. Aí eu falei, cara. te reconhecem na rua já? Um filme do Ney começou a acontecer. O Ainda Estou Aqui rolou assim uma vez, alguém me reconhecer. Mas com o filme do Ney, estreou faz 2 semanas e já me pararam algumas vezes na rua. Tá mais você de fisionomia. E acho que também, aparece né? mais também. Do outro é mais escuro, a imagem, Aquela aquela coisa roupinha, mais com a carrancuda, né? Também cabelo raspado. É. Não, agora tá rolando isso. Assim. Inclusive ontem era Dia das Mães e eu tava almoçando com a minha mãe e aí num lugar fora, sabe? Tipo nas mesas de fora, assim. Aí passou um cara gritando, parabéns pelo filme. Obrigada. Vamos começar a te reconhecer, não vai poder mais andar de ônibus. Aí eu não sei o que eu vou fazer da vida. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Mas é bom. É bom, gente. Você também quer ser bom, reconhecido. E ainda mais por um trabalho que você fez super bem, né? Exato, acho que quando a gente tá num trabalho que a gente gosta de estar, é muito bom. E quando é nessa forma de reconhecimento, assim, valorização do nosso trabalho, porque é menos sobre ser famoso, ser conhecido, ter um monte de seguidor, mas esses dados, eles muitas vezes significam que as pessoas estão consumindo aquilo que você está produzindo como artista e gostando, e querendo ver mais, assim, acho que isso é o mais prazeroso, mais sobre ficar conhecido. Assim, Sim. A gente sempre deixa um recado para todo mundo, porque tem muito aluno que assiste, pessoas estudantes de dança, enfim. O que você diria, assim, para seguir carreira? O que você precisa fazer, além da dedicação, né? Ou o que você não precisa fazer também, né? Posso falar pra câmera? Pode. Deve. Eu acho... Essa pergunta é difícil, gente. Mas eu diria principalmente que... Tipo assim, os caminhos não são definidos, né? Então, viver como artista, basicamente, é você ir pesquisando quais caminhos fazem sentido para você, né? E não é só sobre ser incrível tecnicamente, mas tem algo que tem que pulsar para além de uma virtuose técnica, que é um desejo de comunicação de algo, mesmo que esse algo não seja definido em palavras, né? Eu acho que a dança tem muito isso. Eu não consigo definir em palavras o que é que a qualidade de movimento da minha dança gera, mas eu sei que ela está expressando algo que é muito íntimo meu e que é muito específico e que foi um lugar quase de acolhimento para mim mesmo, assim. Então acho que mais do que a gente querer ser conhecido, ser famoso, ou trabalhar muito, que é importante, eu acho que é também entender o que é que faz sentido para a gente trabalhar, né? Onde que a gente encontra os caminhos de expressão do que a gente é e quer ser, né? Muito bom! Arrasou! Já fica aí a dica para todo mundo ver isso e continuar estudando e pesquisando e, enfim. E pode fazer aula com ele também. Sempre coloca no Instagram dele, onde ele tá dando aula, mas a gente vai chamar. A gente vai deixar o Instagram do Augusto para todo mundo ir lá seguir o Augusto, acompanhar todos os trabalhos. A gente vai deixar também todos os trabalhos que você já fez. Bom, meu Deus! Fala uma roupinha do seu Instagram pra galera seguir. @Augusto Trainotti _ Trainotti com 2 T's e no final. Eu acho que lá é bom. Dou aula de quintas-feiras, das 18 às 20 horas no Indojo. Pode chega quem quiser, portas abertas sempre. E é um trabalho bem legal de chão, que eu vejo os videozinhos super bacana. Eu quero aprender umas coisas também. A gente vai lá fazer uma aula. Precisando fazer umas aulas de contemporâneo, faz tempo que eu não faço. Mas muito legal, muito obrigada por você ter topado. Adorei saber mais sobre você, sobre esse mundo da dança e principalmente da arte. Eu acho que é muito legal, do cinema e sobre todos os projetos que você já fez. Quero assistir todos. Então vamos maratonar. Tem final de semana aí pra gente maratonar tudo isso. Se você acompanhou a gente até aqui, eu agradeço muito. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Segue o 8 Tempos. A gente tá começando, tá trazendo muita gente bacana pra falar sobre esse universo da dança, que às vezes ainda muita gente não sabe tudo que você pode ser dentro desse universo.
Então segue o Augusto, deixa o seu like, não esquece de botar o seu comentário aqui. Quem você quer que a gente traga também para falar um pouco mais sobre esse universo. Eu agradeço a todo mundo, um grande beijo e até o próximo episódio.